a mulher, o dragão e o filho varão. É um tema bastante sugestivo. Para nós que conhecemos o livro do Apocalipse, não é um tema novo, não é um tema que a gente não tenha visto pelo menos uma centena de vezes, sem exagero algum, ao longo de quase 2 décadas de ministério. Mas é um tema sempre novo no sentido de que ele traz para a gente algo da parte de Deus, do ponto de vista da organicidade das Escrituras. A mulher, o dragão e o filho varão, enquanto um tema das Escrituras, do capítulo 12, é um tema que traz para nós a reflexão, que traz para nós a consideração de uma grande história entre o povo de Deus, Satanás, o adversário do povo de Deus e do próprio Deus, e Deus também, que está acompanhando o seu povo na face da terra. Esse é um tema que traz um dos assuntos mais recorrentes das Escrituras. Não importa qual o livro que você leia, não importa se é Gênesis, se é Êxodo, Levítico, e se você vai perpassando por todos os livros do Antigo Testamento ou da Bíblia hebraica, e você chega então às portas do Novo Testamento, e você então se depara com Mateus, com Marcos, com Lucas, com João, e você vai então andando, você vai então caminhando. Esse tema se apresenta de diversas maneiras, trazendo para nós um assunto importante, um assunto recorrente, que é o assunto do pecado, que é o assunto da libertação do homem em relação ao pecado, ou mesmo da escravidão do homem em relação ao pecado. E essa questão do pecado, ou essa questão da escravidão do homem, ou de como o homem é liberto por Deus das garras do pecado, tem se apresentado ao longo das eras. Não é uma história nova. As nossas falhas, as nossas deficiências, as nossas dificuldades, às vezes de servir a Deus, de congregar, de buscar o Senhor, de estar na igreja, de estar com os irmãos, de buscar a Deus, de amar o Senhor, não são questões pontuais apenas da sua vida, ou da minha vida, ou desse ministério, ou de outro ministério. Essa história de fragilidades, essa história de tropeços, essa história de derrotas, essa história de perseguição, essa história de tentações, essa história de provações, e também essa história de superação, essa história de vitória, é a história do homem sobre a face da terra. E nós fazemos parte então dessa história. Mas a grande pergunta é: de que modo eu faço parte dessa história? Como eu estou então engajado nessa história? Eu estou nas fileiras daqueles que vão ser contados como os derrotados? Eu estou nas fileiras daqueles que irão fracassar? Ou eu estou entre as fileiras daqueles que compõem o exército dos vencedores? Queridos, uma coisa é certa: todos somos provados, sim ou não? Sim? Todos somos tentados, sim ou não? Todos temos dificuldades, sim ou não? Mas a questão é: como eu passo pela provação? A grande questão é: como eu passo pela tentação? Imagine você que saíram do Egito cerca de 600 mil homens a pé, fora as mulheres e as crianças, aquilo que nós entendemos na Bíblia ou historicamente como o êxodo, a saída, essa transição da escravidão, a saída da escravidão para uma condição de libertação. Foram milhares de milhares que saíram, marchando, cantando, mas foram passando os anos, passando os tempos,
E muitos daqueles milhares foram morrendo, e gerações foram nascendo. E é interessante que apenas 2 que saíram com menos de 20 anos do Egito, Josué e Calebe, entraram na terra de Canaã, entraram na boa terra de Canaã. Todos os demais fracassaram, todos os demais foram derrotados. E eu pergunto a você, será que Josué e Calebe foram privilegiados? Será que eles tinham sombra e água fresca e os outros só tinham labor, só tinham sofrimento? Será que eles eram os filhinhos do pai rico e eles não tinham provação? Será que é isso que acontece? Será que eles não sofreram também as mesmas agruras e misérias que os demais também sofreram naquelas ocasiões, durante anos a fio? Mas o que os diferenciou daquela grande multidão de milhares e de milhares? O que foi? O tipo de coração, o tipo de posição, o tipo de escolha que eles tiveram, e não apenas tiveram, mas também mantiveram diante do Senhor. O deserto era o mesmo para todos, as aflições eram as mesmas para todos, os sofrimentos eram os mesmos, mas o coração era diferente, a postura era diferente, o espírito era diferente. Embora por fora houvesse calor para todos, houvesse sequidão para todos, houvesse dificuldade para todos, mas por dentro daqueles homens e de outros que nasceram no deserto e tiveram o mesmo espírito, a mesma garra, a mesma condição de revelação espiritual, por dentro, cada um daqueles homens eram árvores frondosas. Cada um daqueles homens frutificavam, mesmo se as circunstâncias externas dissessem o contrário. Então, essa temática nos faz pensar sobre isso. A mulher, o dragão e o filho, o varão, nos falam de uma história de derrota, nos falam de uma história de perseguição, mas também, não se desespere, também nos falam de uma história de vitória. Amém? E eu acredito que nós decidimos escolher, experimentar e viver a história de vitória em Cristo Jesus. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em 2 textos nessa noite. Nós iremos fazer alguns diálogos desses textos e de outros mais que serão apresentados. O primeiro texto base, como referência, que dá nome ao tema de hoje, a mulher, o dragão e o filho varão, se encontra em Apocalipse capítulo 12. Nós iremos ler do versículo 1 até o versículo 11. Hoje eu farei algumas leituras extensas, mas você está sentado, está confortável, eu sei que você não vai reclamar. Apocalipse 12, do 1 ao 11, quem achou, diga amém. Diz assim: viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis, um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher, que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus até ao seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão.
Também pelejaram o dragão e seus anjos, todavia não prevaleceram, nem jamais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Versículo 11, guarde esse texto no seu coração. Eles, pois, o venceram. Eles, pois, o venceram, por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Evangelho de João, volte por favor, alguns livros aí no Novo Testamento, capítulo de número 8, nós iremos ler do versículo 31 ao versículo 36. João 8, do 31 ao 36, diz assim: disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Esse texto é muito conhecido, principalmente os versículos 32 e o versículo 36. Queridos, há várias interpretações sobre Apocalipse capítulo 12. E não é a minha intenção discorrer sobre as diversas ou sobre as inúmeras escolas de interpretação dessas figuras escatológicas, dessas figuras simbólicas de Apocalipse 12. Mas apenas para vocês terem uma ideia, há quem diga que essa mulher é Maria, a mãe de Jesus. E então, esse filho varão que nasce seria o próprio Jesus. Há também quem diga que essa mulher seria a nação ou o povo de Israel. E o menino, ou o filho varão, seria também Jesus. E há quem diga que essa mulher seja apenas e especificamente falando a igreja. Eu não quero de fato me deter nesses detalhes das escolas de interpretação, mas eu quero tomar esses elementos, esses três elementos simbólicos, a mulher, o dragão e o filho varão, para falar de padrões, não apenas de comportamento, mas muito além de padrões de comportamento, mas para falar de consciências que se repetem ao longo das eras. Nós temos dois tipos de consciências que são vistas ao longo dos tempos. Nós temos uma consciência de repente, e você vai encontrar isso em várias histórias, em várias alegorias, em várias parábolas, em vários trechos das Escrituras, uma consciência que é frágil, uma consciência que é fraca, uma consciência que é derrotada, uma consciência que se deixa abater, que se deixa vencer por qualquer tipo de tribulação, por qualquer tipo de problema. Nós vemos na história do povo de Deus, na própria história da igreja, quantos que fracassaram, quantos que fraquejaram, e as suas consciências eram consciências frágeis então. Mas e outros que foram gigantes não no tamanho, mas foram gigantes no seu espírito e na sua alma e no seu coração invencível diante das feras, diante das bocas abertas dos leões para devorar santos e santas de Deus ao longo de tantos séculos da história da igreja, nos seus primórdios. Homens e mulheres que foram queimados vivos, que foram decapitados, que foram
foram torturados, que foram espoliados, que foram roubados, famílias inteiras que foram massacradas, pais que viram seus filhos morrer diante dos seus olhos, mas ainda assim bradava de dentro deles, do peito desses homens e dessas mulheres: eu amo a Jesus, eu não negarei a Jesus. Isso nos mostra uma consciência sadia, isso nos mostra uma consciência madura, isso nos mostra uma consciência que, embora o corpo possa ser vencido, que embora o corpo possa ser tocado pelas feras e pelo fogo, pela enfermidade, o nosso coração é inabalável diante do Senhor. O nosso coração sabe, como declarou o apóstolo Paulo: eu sei em quem eu tenho crido. Você sabe? Amém? Você sabe em quem você tem crido? Você sabe em quem você tem depositado a sua fé, a sua confiança e a sua esperança? Porque dependendo da sua resposta, a sua resposta é o resultado e é o fruto do tipo de consciência que você tem diante de Deus. O tipo de resposta ou de ação que se repete, seja de fragilidade, de fraqueza, de negar o nome, de negar a Cristo, de negar a fé, ou mesmo de ser forte em Cristo Jesus, é o resultado da consciência que eu tenho. É o resultado da comunhão que eu tenho com Deus, ou também é o resultado da falta, da ausência de comunhão que eu tenho com Deus. Queridos, o sofrimento, ele virá. A angústia virá. Pastor, mas que mensagem é essa? Em plena pandemia, porque o Senhor não traz mais uma mensagem de alívio para nós, uma mensagem que nós vamos ficar ricos, uma mensagem que tudo vai dar certo no final, uma mensagem que... E que valor teria essa mensagem? O sofrimento, ele vem. Nós olhamos para a nossa própria história hoje, recente, de semanas, de meses atrás. Quantos parentes e amigos nossos aqui não foram levados por essa doença que se estabeleceu alguns meses atrás? Quantos de nós não ficaram adoecidos e estão ainda com sequelas, e o corpo ainda padece? A questão toda, queridos, que o sofrimento vem, a perseguição vem, mas como eu me posiciono diante de Deus? Eu me abalo? Eu me calo? Eu deixo então meu coração ser vencido pelo pecado, pela tentação, pela queda? Ou eu me coloco ao lado de Deus e falo: Senhor, Tu conheces as minhas fraquezas, Tu conheces, Senhor, o meu coração, Tu sabes que eu erro, Tu sabes que eu peco, Tu sabes, Senhor, que nem sempre eu sou forte, mas eu faço de Ti o meu baluarte, eu faço de Ti, Senhor, a minha cidadela, eu faço de Ti, Senhor, o meu amparo, eu faço de Ti o meu recurso, eu faço de Ti a minha riqueza, Senhor. Porque a minha consciência precisa ser gerada em Cristo, nascidamente em Cristo, nascidamente em Deus. Não me importa o que venha do lado de fora, ou mesmo não me importa o que venha de dentro, nós estamos numa base segura, porque Deus é fiel, Deus é o nosso consolo, Deus é aquele que nos fortalece, Deus é aquele que nos ampara. E para entender essa figura de Apocalipse 12, essa mulher, esse filho varão e essa serpente, nós precisamos voltar lá atrás, lá no início da história da humanidade, para compreendermos o que é o pecado, para compreendermos o que é ser livre em Deus, ou infelizmente, compreendermos também o que é ser escravo do pecado e da morte. Abra sua Bíblia, por favor, no primeiro livro da Bíblia, livro do começo, das sementes, Gênesis capítulo 3.
embora seja um texto muito conhecido, eu gostaria de ler esse texto com você. Quem achou, diga amém. Gênesis 3, do versículo 1 até o versículo 7. Passarei a apresentar a mulher. Nós temos em Apocalipse 12, 3 figuras. Nós temos 3 figuras. Quais são as 3 figuras proféticas ou simbólicas de Apocalipse 12, que dá o título da mensagem de hoje? A mulher, o dragão e o filho varão. Veja na sua Bíblia, por favor, em Gênesis 3, de 1 a 7. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Nós temos alguns personagens aqui. Nós temos a mulher, nós temos, quem mais? O homem, e nós temos a serpente. E por trás, como pano de fundo, nós temos o próprio Deus, a fala de Deus, que disse para o homem, que disse para a mulher, que disse para a humanidade: não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque se o homem comesse dessa árvore, o homem certamente morreria. Então vem nessa história mítica e simbólica, nessa alegoria que nos fala de verdades universais, porque essa árvore está dentro do coração do homem. Essa serpente também está dentro do coração do homem, e essa necessidade de buscar a Deus, ou de comer da árvore da vida, também está dentro do coração do homem. E ora, se as duas árvores estão dentro, se a serpente está dentro, se essa consciência agora nascente no homem, ela faz parte da história universal da humanidade, o que nós temos que fazer? Escolher. O que nós temos que fazer? Dizer qual é a árvore da qual eu quero participar. A mulher come, vocês conhecem a história, e ela come e oferece também para o seu marido, da árvore do conhecimento do bem e do mal. Os olhos se abrem, há uma consciência que se abre, e essa consciência agora faz com que eles percebam que eles estão nus, que simbolicamente falando, eles estão numa condição agora de fragilidade e de pecaminosidade. Mas é interessante que esse texto, por muitos, é utilizado numa abordagem de estigmatização, em uma linguagem ou numa interpretação misógina de que a mulher é a culpada de todos os males da humanidade. A mulher, o sexo feminino, perdoe a redundância, mas é para que haja de fato uma boa compreensão. Mas o símbolo nos faz caminhar mais além. Essa mulher de Apocalipse capítulo 12, que representa a universalidade da humanidade por toda a terra, e é claro a igreja, e a Israel também, e a humanidade de um modo geral, ela é prefigurada aqui no Antigo Testamento. Essa mulher frágil, essa mulher com uma consciência vacilante, ela é tanto macho e fêmea, é homem e mulher, é Adão e Eva,
essa mulher que faz a escolha errada. Pastor Josué, e qual a escolha que essa mulher faz? Ela não ouviu o seu marido. Ela não ouviu o homem por excelência. Mas não é Adão? Não. Nós estamos falando de tipos. Nós estamos falando de símbolos. Nós estamos falando de linguagens alegóricas. Essa mulher, humanidade, deveria ter escutado a voz do seu marido. Deveria ter escutado a voz de Deus, a voz de Cristo, que disse: não coma da árvore de conhecimento do bem e do mal. Porque se você comer, você vai morrer. Essa árvore que gera independência em nossos corações, queridos. E como isso é presente, como isso às vezes nos atrai e também nos trai a independência em nosso coração, uma consciência fraca, uma consciência vacilante, é uma consciência que não depende de Deus, é uma consciência que acredita que não precisa de Deus. Eu posso me virar, eu posso fazer, e escuta então a voz da serpente. É certo que você não vai morrer, porque Deus não quer que você seja igual a Ele. Deus não quer que você tenha o conhecimento do bem e do mal. Deus é egoísta. Deus não quer o melhor para você. Você precisa escolher o que é bom para você. Você deve escolher o seu caminho. E é claro, nós escolhemos muitas coisas. Eu escolho a comida que eu como, pelo menos em parte. Eu escolho a roupa que eu visto. Eu escolho uma série de coisas. Mas eu me sinto tão frágil, tão pequeno. Eu me sinto tão pequeno, tão insignificante diante das coisas grandiosas da vida e do universo. E diante dessas coisas, do futuro, do amanhã, e de coisas que eu não sei explicar. Nós só temos uma saída. Qual é? Senhor, me ajuda a escolher. Senhor, diga para mim qual é o caminho, porque eu não sei fazer, eu não sei escolher, eu não sei agir, Senhor. Eu quero depender de Ti, eu quero estar enraizado em Ti, eu quero comer da vida, eu quero provar da vida, eu quero crescer nessa vida divina, e não quero dar ouvidos à serpente. Mas uma consciência derrotada é uma consciência que se cala diante da tentação, dizendo assim: eu vou ser vencido, eu sei que eu não dou conta. Então, pode montar, pode se assenhorar sobre mim. Eu não posso fazer nada. Afinal, eu não fui liberto do pecado. Afinal, eu não fui resgatado na cruz. Afinal, eu não sou coberto pelo sangue do Cordeiro. Eu sou um miserável, desvalido, insignificante, sozinho nesse mundo. Eu sou um filho errante que não tem um pai. Eu sou um órfão. Então pode montar. Pode fazer de mim o seu escravo. Pecado, Satanás, pode se assenhorar sobre a minha vida. Engraçado que a gente não fala, mas a nossa experiência é assim, em muitos momentos. A gente se esquece do sangue do Cordeiro. A gente se esquece da cruz. A gente se esquece da mesa farta. A gente se esquece de que nós somos essa mulher. Eu sou parte dessa mulher. Você é parte dessa mulher que, diante da escolha universal e coletiva, a minha consciência precisa brilhar. A minha consciência precisa reluzir e dizer: não, Satanás, não, serpente. Porque Deus disse que certamente eu morrerei.
a mim me cabe o fruto da vida, da árvore da vida. Eu quero comer de Deus, participar de Deus, eu quero estar em Deus. E a derrota que vai sendo colhida ao longo das eras e dos séculos, nos vários campos dos saberes da humanidade, da história, na religião, na ciência, na família, são inúmeras derrotas. Olhe para a história da humanidade, quanta perversão, quantos fracassos, quantas guerras, quantas mortes, quantas traições, quantos medos, quantos temores, quantas aflições, mas o homem fica desesperado como se ele estivesse só. Nós não estamos sozinhos, nós não somos órfãos, nós não somos filhos da serpente, nós somos filhos de Deus, o Altíssimo, o Criador. Nós precisamos parar de comer dessa árvore para nos bastar. Tudo bem, o que fazer agora, se minha consciência foi aberta? Se agora eu vejo a mim mesmo, e vejo a minha nudez, e vejo o outro, e me vejo nas relações humanas, porque a consciência traz isso, ver a mim e ver o outro, e me ver nas relações. O que fazer? Agora a consciência desperta, aberta, ela precisa me levar a depender de Deus, a enxergar a Deus, a buscar a Deus, a querer a Deus, a estar com Deus. E não ter uma mente vacilante, uma mente empobrecida. Meu querido, você é rico demais. Você é rico demais, minha irmã. Você é rica demais, minha irmã. Nós temos Deus dentro de nós. Nós temos o Senhor dentro de nós. Há um outro texto que eu quero compartilhar com você, lá no Novo Testamento. Abra, por favor, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Entenda essa Eva aqui como uma representação da humanidade. E por que a serpente enganou a Eva? Por quê? Conforme diz o texto. Vamos repetir o texto. Receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida. A mente da humanidade nascente foi corrompida? Queridos, quem está comigo, diga amém. A mente, a consciência nascente da humanidade foi corrompida? Por quê? Porque se apartou, porque se distanciou da simplicidade e da pureza devidas a Cristo. Ser simples, sabe o que é ser simples? É escutar a voz de Deus. E no próprio contexto, Paulo fala sobre as muitas vozes, essas vozes diferentes e heterogêneas, os falsos cristos e espíritos e evangelhos, que vão ocupando o coração, que vão inchando e enchendo o coração, e a gente deixa de ser simples, a gente deixa de depender de Deus, porque a gente quer conhecer tantas coisas e começa a pôr em dúvida a palavra de Deus, começa a pôr em dúvida o amor de Deus, começa a pôr em dúvida a grandeza de Deus, o caminho de Deus, o projeto de Deus. E saímos errantes procurando outras coisas, perdemos o alvo, perdemos o foco, perdemos a simplicidade, perdemos a pureza, porque quanto mais eu escuto outras vozes, eu vou me contaminando, eu vou me manchando, e o meu coração não é um coração então separado por Deus e para Deus. Deus não exige de você
Deus, na verdade, te oferece a oportunidade de que você possa ter um coração puro nele e por ele. Pecado não é fazer uma série de coisas que a religião diz que nós não devemos fazer. Pecado não foi comer uma frutazinha lá no Éden, uma maçã, uma mexerica ou uma uva, eu não sei que fruta foi, porque isso é um símbolo. Pecado não é aquilo que você come. Pecado não é aquilo que você veste. Pecado é aquilo que é aquilo que você fazemos enquanto separados de Deus. Todo tipo de separação é pecado. Todo tipo de separação em relação a Deus é pecado. Quanto mais o homem se distancia de Deus, mais a sua consciência fica entenebrecida, mais a sua consciência fica adormecida e mortificada, mais a sua consciência fica machucada. É uma autoviolência que nós cometemos contra nós mesmos. O egoísmo e o afastamento de Deus. Abra sua Bíblia no Antigo Testamento, no livro de Ezequiel, capítulo de número 28. Eu quero ler com você sobre o dragão, a antiga serpente. A característica primaz da mulher universal é fraqueza. A característica governante dessa mulher, infelizmente, é a derrota em face à tentação, em face à provação, em face ao pecado. Mas quem é aquele que nos tenta? Quem é aquele que tem nos derrotado? Quem é aquele que tem nos aprisionado? É a serpente, é o dragão. Ezequiel 28, do versículo 11 até o versículo 19. Quem achou, diga amém. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e dize-lhe: assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura, estavas no Éden, jardim de Deus. De todas as pedras preciosas te cobrias, o sardio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos no dia em que fostes criado, foram eles preparados. Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas, perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que fostes criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra diante dos reis, te pus para que te contemplem, pela multidão das suas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanastes os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu e te reduzi a cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que te contemplam. Todos os que te contemplam entre os povos estão espantados de ti. Vens a ser objeto de espanto e jamais subsistirás. Ele era perfeito, ele era belo, é chamado de o selo ou o sinete da perfeição. Ele era a referência da perfeição nesse mundo até então ainda não caído. Entre todos os anjos e arcanjos e querubins, esse querubim era o mais belo, o mais formoso de todos eles. E essa perfeição existia e habitava nele, até que se achou corrupção, até que se achou iniquidade.
E fazendo um diálogo desse texto com Isaías capítulo 14, versículos 12, 13 e 14, eu não vou ler, apenas citar. Mas nas palavras proféticas de Isaías, nós vemos ali essa estrela da alva, o sinete da perfeição de Ezequiel, colocou no seu coração um intento: eu vou ser semelhante ao Altíssimo. Eu vou colocar o meu trono acima das estrelas, acima das nuvens, porque eu mereço o meu lugar. Eu mereço a minha ponta de governo, de autoridade, de liderança nesse mundo, porque Deus não sabe o que faz. Queridos, tantas vezes nós agimos com esse coração cruel e iníquo também, desse comércio profano, de falar coisas indevidas, de pensar coisas indevidas, e isso nos lança então na terra, isso nos lança então em um estado caótico, de amargura, de queda e de ruína. Não pense você, e eu não estou negando a existência de Satanás, mas não pense você que ele está apenas do lado de fora. E nós estamos cercados então das legiões de anjos e de demônios, e ele está com um chifre e com um tridente, tentando a cada um de nós a todo momento. E ele vai então na casa da Andresa e fica tentando a Andresa, com chifre, com tridente e com fogo. E depois ele corre, porque ele não é onipresente, mas ele, como um vento, ele corre depois para a casa do Iramá. Onde ele está? Nas regiões celestes, na mente, na alma, tentando a cada um de nós. Eu repito, a árvore do conhecimento do bem e do mal está dentro do homem, na consciência do homem. E essa queda, então ela se reproduz. Esse afastamento, ele se reproduz na vida do homem, que no seu coração diz: eu não preciso de Deus, eu não preciso de Deus guiando a minha vida, eu não preciso de Deus guiando os meus passos, eu sou maior de idade. Para que Deus? Para quê? Deus é bom nas coisas espirituais, Deus é bom na igreja, Deus é bom para cantar e orar e escutar a palavra, mas de resto eu dou conta de tudo. Orgulho, comércio, falatório. E esse dragão dentro de nós nos faz experimentar então o orgulho, a iniquidade, a soberba, essa guerra que está em nossa mente, até nos fazer viver e experimentar a mesma coisa que o filho pródigo fez. Lucas capítulo 15. Você se lembra dessa história? Conta-nos a história de Lucas capítulo 15. É a terceira parábola, é isso mesmo? É a terceira parábola? Que havia um homem muito rico. E esse homem rico, ele tinha 2 filhos. E um desses filhos, o filho mais moço, ele não desfrutava da bênção do seu pai. Aquele pai maltratava tanto o seu filho. É um menino que andava descalço, não é isso? Andava maltrapilho, não tinha o que comer, tinha uma cama tão dura, vivia com os escravos, com os servos da casa. Então, diante dessa revolta, porque quem é que não se revoltaria numa situação como essa? Aquele menino, aquele jovem, disse: pai, me dá a minha parte, porque o senhor não me trata bem nessa casa. Eu não me sinto filho aqui, então me dá a minha herança, eu vou seguir a minha vida. É assim que conta a história? Não. Aquele rapaz era bem tratado. Aquele rapaz tinha pão, ele tinha água, tinha vinho, tinha cama, tinha servos. Aquele rapaz, ele tinha tudo. Ele tinha o melhor. Mas ele diz: pai,
eu vou governar a minha vida. Sabe o que o filho está dizendo? Você não sabe de nada. Você não sabe o que é bom para mim. Você não sabe, eu vou trilhar o meu caminho. E vocês sabem da história, ele sai, e depois ele é arrependido, tempo depois ele volta e o pai o recebe. Mas imagine a situação de orgulho, de morte, de tristeza, que esteve presente no coração daquele menino, daquele jovem. Lucas 15 fala de Gênesis capítulo 3. Lucas 15 fala de Apocalipse capítulo 12. As histórias, as narrativas, elas são diferentes, mas a essência é a mesma. Nós temos derrota, nós temos a tentação, nós temos a perseguição da serpente em nós, e nós temos depois a vitória, pois o filho retorna para a casa do pai, quando ele cai em si e ele entende que ele não sabe das coisas, que ele não sabe escolher o melhor e o bom caminho, como a mulher pensava, eu vou comer dessa árvore porque ela é agradável, ela é aprazível aos olhos, eu estou salivando, eu quero comer desse fruto. Mas depois que o homem cai, e ele perece, ele é distanciado de Deus, pela ruína, pela queda, pelo orgulho, essa separação, o homem ele vai caindo em si, e graças a Deus, porque isso acontece conosco, nós vamos recobrando o juízo, e a nossa consciência vai então sendo despertada, e amadurecida, e renovada, e nós provamos a ressurreição em vida. Meu irmão, Deus quer que você ressuscite, mas quando, pastor? Como é que é isso? Eu estou morto? Não. Cada dia é um dia de ressurreição, cada dia é um dia de renovação, cada dia é um dia de encontro, cada dia é um dia em que nós podemos estar com Deus e celebrar a vida em Deus e o banquete em Deus, da nossa recuperação, da nossa salvação. É dito em Apocalipse capítulo 12, que quando o diabo, esse acusador, esse tentador, que habita nas regiões celestiais da nossa consciência, quando o filho varão é arrebatado até o trono de Deus, o diabo, a antiga serpente, o adversário, o dragão vermelho, não pode permanecer nos lugares celestiais. Ele não pode permanecer numa consciência madura. Ele não pode ter vez numa consciência que é alimentada por Deus. Ele não pode permanecer numa consciência que, mesmo tendo errado inúmeras vezes, sabe provar do sangue do Cordeiro e do perdão, e sabe que o Pai está na metade do caminho, aguardando a nossa volta, aguardando o nosso retorno, para nos beijar, nos abraçar, nos socorrer, nos levantar e dizer: eu amo você, você é meu filho, você é minha filha. Nós não precisamos viver sós, nós não precisamos viver derrotados, famílias derrotadas em casa, casamentos derrotados, igrejas derrotadas, experiências de vida derrotadas. Nós não precisamos. Por quê? Como disse Pedro, eu não tenho prata, não tenho ouro não, viu, Rodolfo? Mas o que eu tenho, eu te dou. Levanta e anda, em nome de Cristo. O que nós temos é Cristo, que nos faz levantar, que nos faz sair da cinza, que nos faz olhar para o horizonte com esperança. Porque embora sejamos fracos, sejamos essa mulher universal, façamos parte dessa mulher que comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal e ainda come de vez em quando, mas essa mulher, dentro dela, ela carrega um filho, ela carrega uma semente, ela carrega algo que é especial, que está dentro da mulher. E o que é? É o filho varão. É o filho varão que não dá
ouvidos à serpente. Aquela serpente lá do Éden, Gênesis 3, aquela serpente de Lucas 15, que falou para o filho: você pode. O sibilar da serpente, que falou para o homem, que falou para a mulher: você será como Deus. Deus está errado. Certamente não morrereis. Essa serpente, ela é esmagada debaixo dos pés do filho varão. Essa serpente é vencida. Essa serpente é exposta na cruz. E todo aquele que olha para a cruz, de fato, como deve olhar, e mira e contempla, não vê um homem fragilizado, um homem ensanguentado, um pequeno nazareno que foi morto, porque era um revolucionário. Não, mas vê Deus manifesto em carne, libertando o mundo e reconciliando todos os homens com o Pai. E vê um homem, varão perfeito, derrotando e expondo a serpente. Nós estamos nos encaminhando para os momentos finais. Filho varão, a história de vitória. E é essa história que deve ser vivida por nós, porque nós temos a semente da vitória, porque nós temos a semente da ressurreição, porque nós temos Deus em nós, nós temos Cristo em nós, e em Cristo nós somos o quê? Mais ou menos vencedores. Uhul! Nós somos quase que vencedores. Nós somos um tiquim vencedor. Não? Nós somos mais do que vencedores. No original grego diz hipervencedor. É mais do que mais, porque tudo que Cristo tem, tudo que Cristo fez, tudo que Cristo é nosso por direito e herança a partir da cruz do Calvário. O filho varão, ele não é forte nele mesmo. O filho varão, ele é forte em Deus, é forte em Cristo. Nós lemos um texto de João capítulo 8, e eu quero destacar o versículo 32 e o versículo 36. E conhecereis a verdade vos libertará. Versículo 36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Perceba que nós só podemos ser livres pela verdade e pelo Filho. Se você conhecer a verdade, você vai ser liberto. E se o Cristo te libertar, de fato, toda a cadeia, toda a corrente vai cair por terra. O filho varão é aquele que ama a verdade. O filho varão é aquele que anda com a verdade. O filho varão é aquele que desperta bem cedo e ele come a verdade. O pastor está falando o quê? De ler a Bíblia? Não necessariamente. Tem gente que lê a Bíblia o ano inteiro, gente. Eu conheço. Que lê a Bíblia o ano inteiro, todo dia, lendo a Bíblia. Mas não ama a verdade, não caminha com a verdade, não come a verdade, não prova da árvore da vida. Mas o filho varão, ele é nutrido pela verdade. O filho varão, ele é alimentado por Deus. Portanto, ele é livre. Pastor, mas e quando peca? E aí? E quando peca, faz o quê? Bate a cabeça na parede, fica desesperado e fala assim: acabou para mim, porque a serpente venceu. É isso que a gente faz? Abra sua Bíblia, 1 de João, anote aí por favor, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 2, diz assim: filhinhos meus,
Estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Porque se vocês pecarem, vocês estão perdidos, porque não tem solução para a tua vida, Líbia. Não tem. Eu estou escrevendo isso aqui para você não pecar, porque bem me quer, mal me quer, acabou, não tem vez, não tem chance. Pecou, já era, perdeu. Filhinhos meus, você percebe o amor? Filhinhos meus, não pense que é a palavra de João apenas. Sim, é o apóstolo, mas veja Deus falando para você. Veja Deus, não a voz da serpente, mas a voz de Deus, o Consolador. Filhinhos meus, estas coisas eu vos escrevo, para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, se alguém pecar, se o Josué pecar, quem mais? Se a Andresa pecar, quem mais? Só nós dois vamos pecar, Andresa, mas tudo bem, não tem problema não, todo mundo aqui não peca mais. O Iramar também, se o Iramar pecar, todo mundo, até o Rodolfo também, se todo mundo pecar, nós temos advogado. Nós temos advogado. E não é daquele advogadozinho, e como é que fala, Líbia, você que é da área, de porta de cadeia, não. Ele é o advogado. Ele é o advogado excelente. Ele é o justo. Ele é a verdade que liberta, de João 8. Ele é o escudo do homem. Ele é a fortaleza do homem. Ele é a rocha do homem. Ele é a salvação do homem. E esse advogado, ele não está ali para bater na sua cara, não. Está vendo, te avisei, sua besta. Por que você pecou de novo? Por que você pediu a sua herança e saiu da minha casa? Não volta mais. Filho que sai da minha casa não volta. Não, esse advogado é o pai da parábola, que está na metade do caminho. Esse advogado é aquele que em João 8, ele não deixa apedrejar a mulher adúltera, pega em flagrante adultério. Esse advogado é aquele que socorre todo aquele que está oprimido. Ele não olha para a condição do homem, ele não olha para nada, ele olha para o ser humano. E esse advogado, ele está junto ao Pai. Pensa em alguém que tem afinidade com o Pai. Ele não é o office boy do seu escritório não, Líbia. Está entendendo isso? Ele não é um menino que você manda tirar xerox. Ele é o advogado que está face a face com o Pai, está ao lado do Pai, que veio do coração, das entranhas do próprio Pai, e fala assim: Pai, eu vou defender essa causa aqui. O Rodolfo não é causa perdida não. O diabo está dizendo que ele é causa perdida, mas ele não é causa perdida. E como se alguém perguntasse: mas por que não é causa perdida? Porque o meu sangue o cobriu, o meu sangue o libertou. Eu sei que ele falhou, mas eu sou o advogado, o defensor. Versículo 2: e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Dê um glória a Deus para Deus. Não é para mim não. Aplauda o advogado. E esse não precisa de OAB, Marquinhos. Não precisa de OAB. Não precisa. Ele já é tarimbado. Apocalipse 12, 11, eu vou encerrar com esse texto.
Tenha paciência comigo. Esse filho, ele nasce. Você acompanhou a história? Nós temos 3 figuras. Uma mulher, que depois é perseguida, ela é fraca. Como dizia minha avó, ela é tonta. Ela é fraca mesmo. Ela fica escutando quem não deve. E ela fica fragilizada, perseguida. E tem o dragão que quer devorar a mulher. Porque a mulher é importante aqui. Não, o dragão quer devorar quem na história? O filho forte, o filho varão, o filho vitorioso, o filho consciência madura, consciência liberta. E esse filho, quando ele nasce, nessa simbologia, ele ultrapassa os céus. E ele tira Satanás e os seus anjos caídos das regiões celestes. E o canto de vitória, de salvação, de libertação é cantado aqui. Porque a salvação, o poder e o reino e a autoridade de Cristo estão sendo agora estabelecidas na terra, ou brevemente serão na terra. E o que acontece? Esse filho varão, que representa todos os vencedores, diga: eu sou um desses. Eu sou um desses vencedores. De todas as eras, de todos os tempos, coloca o seu nome ao lado. De Davi, de quem mais? De Abraão, quem mais? De Ana, de Sansão, de Ezequiel, de Isaías, de Pedro, de Paulo, de João, de Joaquim, todo mundo que está vencendo. Mas ele vence como, pastor? Porque ele grita mais forte, não é isso? Ele vence, ele tem uma maneira de vencer. E essa história de derrota, essa história de perseguição, não é o fim. A história se finaliza, e isso será pelos séculos dos séculos, e essa experiência pode ser a minha experiência, a sua experiência hoje, de vitória, e há um caminho. Eles, pois, o venceram, por causa do sangue do Cordeiro, e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Não é com ouro, não é com prata, não é com título, não é com OAB, é com a verdade, é com a palavra, é com o sangue do Cordeiro. Não existe nada que possa ficar de pé diante do sangue do Cordeiro. Não há morte, não há pecado, não há separação, não há nada que possa superar o poder restaurador e salvador do sangue do Cordeiro. Esse filho, esses homens, essas mulheres venceram e vencerão por conta do sangue do Cordeiro. E por causa da palavra do testemunho que deram. Que interessante, a palavra testemunho, eu não sei se você sabe disso, mas a palavra testemunho e Marte, elas são a mesma palavra no grego, e tem a mesma raiz. Eu anotei aqui a formação dessa palavra, não vou ler no grego, mas a palavra martes, ou testemunho, tem como formação pensar, recordar e também o que reflete. Aquele que dá testemunho é aquele que faz o que então? Que recorda de alguma coisa. Faz sentido ou não faz, pessoal? O fulano deu testemunho, o que é que ele faz então? Ele pensa e ele recorda, e ele reflete a circunstância, ele reflete o ato que foi feito. Então, testemunho, eles vencem por causa da palavra do testemunho, eles pensam. Meu irmão, você tem que pensar. Pensar em quê, pastor? Em Cristo.
Você tem que recordar de quê ou do quê? Do sangue do Cordeiro, da vitória de Deus. E refletir o quê, pastor? Reflita Cristo. Reflita Cristo na tua vida. E quando as pessoas olharem para você, e finalmente um dia o universo inteiro vai olhar para você, sabia disso? Talvez hoje não tenha muita diferença, mas vai chegar um dia em que o universo, todos os seres criados, os anjos, todos, os seres das galáxias vão olhar para nós e irão ver o reflexo de Cristo. Eu sou meio ufólogo, tem gente que riu, eu acredito em alienígena sim. E vão ver em nós o reflexo de Cristo. E eles venceram também, porque não amaram a própria vida em face da morte. Não me importa o que aconteça. É o espírito da kenosis, do esvaziamento. JC já aprendeu. É o espírito do esvaziamento. É o espírito também da anastasia, da ressurreição. É o espírito da ruiotesia, de se ver agora como o filho maduro, o filho varão, vencedor, não vencido, mas vitorioso. A mulher, o dragão e o filho varão, nessa história cósmica, nessa história universal de tantas eras e séculos, nós precisamos nos ver nessa história. Você não vai fugir dessa história. Não adianta pensar que você vai pegar seu carro, você vai para casa, você vai se trancar na sua casa, no seu apartamento, você vai colocar a arruda do lado de fora da porta e sal grosso, pensando que você vai fugir. Não tem como fugir. Você precisa se posicionar. A serpente está falando, mas Deus também fala. Há consciências caídas, rebeldes, traiçoeiras, negras, entenebrecidas e separadas, mas há consciências maduras, renovadas, vencedoras, vitoriosas pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do testemunho, e porque não amaram a própria vida, mas amaram a Deus acima de todas as coisas. E aplauda o Senhor, aleluia.